passando na porta da sua casa. Carlos Gomes. Passeando pelas ruas, debates e embates. Dando continuidade, né, às nossas discussões sobre raça, gênero e classe, nós do Passeando pelas Ruas recebemos no nosso podcast hoje Adriana Dantas, é professora colaboradora no programa de pós-graduação em educação na Unicamp, é autora do livro As Escolas Privadas da Periferia, uma análise decolonial, é doutora em educação na área de sociologia da educação e mestra em filosofia na área de estudos culturais pela USP Leste, é bacharela em linguística pela Unicamp e licenciada em português e letras português pela Universidade Cruzeiro do Sul. Atualmente faz estágio pós-doutoral na Faculdade de Educação da Unicamp, é integrante do grupo de pesquisa Focus, grupo de pesquisa sobre educação, instituições e desigualdades, também na Unicamp. É colaboradora do Centro de Estudos Periféricos no Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, campus Itaquera. É pesquisadora associada ao Centro de Antropologia de Processos Educativos, CEAP, na Unicamp. Conosco também está presente a Bianca Pedrina, é jornalista graduada pela Universidade Santana, já atuou como correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e atua com comunicação sindical e na área de direitos humanos. Bianca é cofundadora do portal Nós Mulheres da Periferia, onde atua como gestora operacional. O Nós Mulheres da Periferia é um site jornalístico criado em 2014, que se dedica a repercutir a opinião e a história de mulheres negras e periféricas, passando assim por um recorte de gênero, raça e território. O Nós Mulheres da Periferia é composto exclusivamente por mulheres da periferia e, na sua maioria, por mulheres negras. Em 2016, recebeu o prêmio Almerinda Farias Gama, que contempla as iniciativas em torno da comunicação ligada à defesa da população negra, e o prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores Negros e Negras. Bom, primeiro quero agradecer, né, por vocês terem aceitado o convite de participar no nosso podcast. É um prazer para nós, do Passeanos, termos você aqui dialogando, né, com a gente um pouco. Então, para começar, tem uma pergunta que vai para as duas, né? Vocês já se conheciam? Não, eu não conhecia, mas eu conheço nós Mulheres da Periferia, conheço a Lívia, conheço o trabalho, que eu admiro muito, na verdade. Que legal. Adriana, prazer em conhecê-la também, perdão, Paola. Imagina. A Lívia, que era para estar aqui hoje, mas ela teve uma intercorrência, não pôde participar, por isso que eu estou aqui no lugar dela, representando. É um prazer estar dividindo aí esse podcast com você. Vi que o seu currículo é bem agraciado. Parabéns, estou muito honrada de dividir esse podcast com você. Obrigada, Bianca. Mas antes de mais nada, né, Paula, também quero agradecer pelo convite, tanto seu quanto do Felipe também pela indicação. É realmente uma alegria participar, e a atuação, né, de coletivos como o de vocês é tão importante, né, para a nossa periferia querida. A gente que agradece, na verdade, né? Esse espaço mesmo foi pensado, né? A gente sempre pensou, será que elas se conhecem? A gente sempre começa a entrevista perguntando, será que elas se conhecem? Será que essas pessoas se conhecem? Porque atuam, né? No mesmo... tem como foco, né, o mesmo ambiente, mas são tantas as ações, né, que às vezes é impossível, né, a gente conhecer todo mundo, né? E esse espaço realmente é para a gente começar a ter essas relações, né, dentro, né, tanto dentro da universidade, como a atuação na periferia, com os coletivos ou com os grupos de pesquisa, de estudos que a universidade também disponibiliza, né? Então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória, né, de como chegaram nas atuações que tem hoje, no espaço que vocês ocupam, e nos seus temas de pesquisa, né? Quais foram os percursos
que motivaram essas escolhas? Sim, é interessante porque eu acho que o percurso de estudar a periferia, de uma mulher negra vinda da periferia, é por causa da própria trajetória mesmo. Eu, particularmente, sou nascida e criada em Ermelino Matarazzo, estudei em escolas públicas da região durante todo aquele tempo, sempre tive essa inclinação para o estudo, né, e sem muito fazer essa questão de recorte de raça e gênero, especialmente porque eu sou era na década de 80, 90, já estou falando a minha idade, né, sou mais velha aqui. E eu tinha um sonho de chegar numa universidade pública, não porque meus pais estavam, de alguma forma, como a gente fala na sociologia, articulando ou projetando, mas por causa de experiências dentro da escola pública, de conhecer professores que falavam a respeito disso, e eu tive a oportunidade de chegar na Unicamp, na década ali de 90, para fazer linguística. E naquela época foi bastante significativo, porque não se tinha essas discussões raciais, então uma jovem, saída ali de Ermelino Matarazzo, da escola pública na Unicamp, eu senti muito o baque daquele lugar que os meus colegas muito diferentes, a forma, né, de estudar muito diferente. Eu acabei me formando, mas acabei saindo, trabalhando no terceiro setor, numa organização, né, que nem era voltada à universidade, assim, diretamente, era uma organização cristã, fiquei por uns 10 anos lá, até que eu decidi voltar para a academia e meio que começar do zero, lá em 2011, foi quando eu fui para USP Leste fazer meu mestrado em estudos culturais, e ali já foi uma surpresa para mim, porque eu nem sabia que existia uma universidade pública ali na região, e não só eu tinha saído, né, de São Paulo, morado no Rio, né, e Fortaleza durante esses 10 anos, e quando eu voltei, meio para começar do zero, não sabia direito o que estava acontecendo, inclusive foi um documentário escrito, esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Dantas, Ermelina Luz, era uma série de documentários, também promovido pela Secretaria, acho que do município de São Paulo, sobre vários bairros, e eu vi sobre Ermelino e fiquei bastante encantada, porque eu não conhecia os movimentos sociais que ali atuavam. Inclusive, o fato de ter uma universidade pública na região foi uma luta grande desse movimento. Então, foi aí que se juntaram esses interesses, tentando entender isso, tentando entender educação, indo para a USP Leste, retomar essa carreira, e uma das coisas que me interessavam era a educação, as desigualdades educacionais, e um tema que estava interessando ali era o crescimento dessas escolas privadas a partir da década de 80, que para a universidade era algo novo, era assim, como assim já tinha escola particular desde aquela época? E para a gente, né, como morador, a gente já sabia que isso é uma coisa super comum e normal, então era um tema novo, digamos assim, para a universidade, e eu fui ali tentar entender isso. Então, foi aí mestrado, doutorado, depois pós-doutorado, e tentando essa carreira acadêmica para buscar, né, essa posição aí como professora universitária nos concursos, né, que surgirem. Bianca? Eu me formei, eu acho que existem, a Lívia, por exemplo, fez mestrado, e o estudo dela foi de literatura periférica, a Regi também fez mestrado, que foi neurolinguística. Eu acho que existem muitos atravessamentos de que só pelo fato de a gente conseguir acessar a universidade, quando a gente fala de mulheres pretas e da periferia, já é um grande avanço. Quando eu vejo a Adriana falando que já está no pós-doutorado, eu fico muito feliz. É uma conquista, de fato, a gente
conquistar essas cadeiras acadêmicas, porque é a gente falando por nós mesmos. Eu acho que isso é um grande feito, e eu me sinto muito orgulhosa de poder dividir esses espaços, né, com os nossos iguais, de alguma maneira. Eu acho que a trajetória do nós, assim, quando a gente fala de alguma maneira atravessar a academia, esses estudos, a gente já foi muito consultada para ser, de alguma maneira, análise, né, quando a gente fala de universidades, existe um coletivo, uma organização de mídia periférica, então vamos fazer o estudo dessa mídia, que é um movimento que, de fato, a gente puxou junto com outras organizações, que deu uma reinventada na roda e que, de alguma maneira, o que a gente chama de mídia contra-hegemônica, fez um burburinho, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, porque, de fato, a gente começou a nós mesmos contar as nossas histórias de uma perspectiva de mulheres pretas, mulheres da periferia. Eu acho que isso para a academia é muito importante. E enquanto construção social mesmo, a gente contar as nossas próprias narrativas, ocupar os espaços de poder é importante. Quando eu falo espaço de poder, é tanto na comunicação quanto na universidade. Então, acho que é um movimento que ele não tem como retroceder. Que bom. Eu acho que a gente conseguiu uma diversidade aí, claro que ainda passinhos de formiguinha, mas a gente já alcança algum espaço, que eu acho que é importante. A gente fez um barulho, a gente incomoda de alguma maneira. Hoje em dia, quando a gente fala de grande mídia, né, ou mídia grande, as nossas narrativas de alguma maneira estão ali. Eu acho que ainda existe um percurso no sentido de como as nossas histórias estão sendo contadas, e se estão sendo contadas, ainda existe esse questionamento. Qual é o estereótipo que ainda colocam quando falam de mulheres pretas e mulheres periféricas, mas eu acho que a gente já conseguiu um espaço de conseguir, de fato, ampliar vozes, e cada vez mais a gente ocupar esses espaços. Então, tanto na academia quanto na comunicação, eu acho que foi um movimento que a gente teve que, de fato, bater o pé na porta mesmo, empurrar, para conseguir, de alguma maneira, avançar e fazer com que as nossas vozes fossem ouvidas de fato. Muito interessante ver, né, a maneira, em primeiro lugar, né, Adriana, eu também sou de Hermelino Matarazzo. Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, que legal. E a gente percebe, né, realmente, que, enfim, né, falando, né, de mulheres negras, né, na periferia, sobretudo, né, para a gente atingir esses espaços, né, esses lugares, né, de poder, de atuação, a gente tem que ter, enfim, a gente tem que conquistar, né, os espaços, né, nada vem, né, de graça para a gente, então tudo para a gente é sempre correndo atrás, né, de alguma coisa, e sempre vai faltando, e a gente vai desse jeito, vai abrindo espaço, né. Essa sensação também de entrar na universidade, né, e se sentir ali meio deslocado, também senti, né, não tanto porque, acredito que não tanto por conta que a gente já veio, né, nós todos estudamos na Unifesp, que é um campus, né, bastante periférico, no bairro do Pimentas, né, então a gente conseguia ali encontrar bastante, né, dos nossos ali, não tanto, né, no curso de História, mas depois a gente consegue perceber que vai, né, evoluindo, assim, de certa maneira, né, os acessos dessas pessoas, né, dentro da universidade. Então, esse estranhamento a gente sempre sente, né, então, mas infelizmente é a nossa realidade, né, a gente, de qualquer forma, a gente tem que sentir para que outros não sintam da mesma maneira, né, ou sintam de maneira mais menor, né, relevância, com menor impacto, né. Adriana, eu queria saber, partindo um pouco, né, da sua dissertação, que tem por título Por Dentro da Quebrada, a heterogeneidade social de Hermelino Matarazzo e da periferia. Queria que você falasse um pouco sobre como você mobiliza o conceito de periferia ou de periferias, e como você aponta no seu trabalho a ideia de heterogeneidade como base para a identificação de desigualdades dentro da Zona Leste,
E como você teve acesso, né, às suas fontes, né, de pesquisa? Sim, obrigada. Bom, a minha dissertação, quando eu estava pensando a questão da periferia, eu acho que naquele período eu ainda estava me aproximando de alguns conceitos da academia. Eu acho que um trabalho importante para eu entender isso, também essa diferenciação, para a gente pensar em periferias, é o trabalho do Tiaraju Pablo, dos sujeitos periféricos, em que ele faz uma diferenciação temporal, por exemplo, quando a periferia começa a ser usada a partir dos estudos urbanos de São Paulo, para entender o crescimento e pobreza, aí a gente está falando de Lúcio Kovarik, está falando do pessoal do SEBRAP na década de 75, aí depois também a apropriação dessa palavra periferia pelos próprios sujeitos, aí essa ideia o conceito, né, do Tiaraju, dos sujeitos periféricos, quando eles ressignificam a palavra periferia, que até então era sinônimo de pobreza, de falta, de ausência, e depois pela mídia também, que começa a usar essa questão em filmes, e começa Cidade de Deus, né, ele dá esses exemplos. Mas a minha dificuldade em relação a pensar periferia era articular também alguns regionalismos que não estavam tão claros, porque essa periferia também é uma periferia de muitos migrantes nordestinos e nordestinos negros. Eu acho que a minha tentativa era também pensar um pouco nessa ideia, porque quando a gente pensa nos estigmas, nas representatividades dessa cidade, muitas vezes São Paulo ela é lida como aquele lugar lá que Vilaça chama de quadrante sudoeste. O que é o quadrante sudoeste? Aquela parte mais rica do oeste, do sudeste, que vai ali desde Morumbi até Butantã, aquela parte mais rica de São Paulo. E muitas vezes a gente sabe do estigma que tem a Zona Leste, especialmente como um lugar de pobreza e violência, e a Zona Leste, por outro lado, ela sempre foi um locus de muito movimento social. As mulheres da periferia, elas fizeram uma reportagem sobre o SUS, que ali o germezinho estava ali, as propostas sobre educação. Na década de 80, já estavam sendo discutidas a questão da creche até a universidade, ou década de 80. Então, era um entendimento ali dessas lutas sociais e da Zona Leste, de pensar esse território e pensar políticas públicas para aquele lugar, de trazer mais recursos, né, para a localidade, a questão da moradia, saneamento básico. Então, quando a gente pensa naquele primeiro conceito de periferia do urbano, de Lúcio Kovarik, que ele chama de espoliação urbana, o que seria isso? Seria esses novos moradores que estavam ali na periferia, estavam espoliados, estavam sem essa infraestrutura urbana básica, morando ali daquela forma, e são esses trabalhadores essa pobreza desses trabalhadores que vai permitir o crescimento da cidade de São Paulo, porque é essa mão de obra desse São Paulo que estava se industrializando. Então, é um crescimento e pobreza, era o nome do livro ali de 75, a partir dessa espoliação urbana. Então, essa população pobre é uma população migrante, a maioria migrante, negra, e uma população que se reuniu ali a partir da Igreja Católica, principalmente, né, comunidades eclesiais de base, outros movimentos sociais ali, que fez um trabalho social e de movimento, de mudança, que é incrível, que a gente não conhece. E essa que era a minha questão. A gente tem um estigma desse lugar com muita potência, e que agora, quando a gente pensa mais, década de 90, a partir daí quando o Tiaraju vai falar sobre o sujeito periférico, que também
parece que são os filhos dessas pessoas, dos movimentos sociais, quando essa periferia que alguns autores chamam de se consolida, digamos assim, com mais infraestrutura, não que ela esteja com os mesmos recursos, né, que essa parte mais rica, mas ela se consolida, e esses jovens acabam buscando o quê? Não, peraí, a gente também quer cultura, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então, pensando nessas questões, todos esses atravessamentos, a gente sabe que São Paulo é desigual, e que são várias questões que vão se atravessando, e essa questão racial muitas vezes não é colocada para pensar nesses estigmas e pensar também nessa materialidade que está aí presente, se a gente olha o mapa, né, dessa divisão dessas periferias, não só da leste, mas em geral, e essa disputa, né, tanto por representatividade como recursos também, recursos públicos nesse lugar. Não sei se eu falei demais, eu nem sei se eu respondi. Respondeu sim, respondeu tudo. E essa questão também, né, de identificar a Zona Leste como história, que é também uma das bases do nosso coletivo, né, de mostrar, né, que para além dos centros urbanos do centro de São Paulo, as periferias também têm os seus agentes, né, que trabalham, né, e que contribuem, né, para a construção da cidade, né, como a cidade é vivenciada de diversas maneiras, né, então, isso também, a gente tem essa preocupação dentro do coletivo, e é uma preocupação, assim, que não é fácil, né, de lidar, né, são muitos os conflitos, mas que, enfim, é necessário, né. Bianca, partindo do curta-metragem que vocês produziram em 2017, o Nós, Carolina, Vozes das Mulheres da Periferia, vocês entrevistaram mulheres de diversos distritos periféricos, sobretudo mulheres negras, de diversas idades, com experiências e memórias diversas, mas também com expectativas sobre si mesmas. Acredito que esse curta-metragem é também um registro de como o próprio coletivo entende a sua atuação social. Mas eu queria saber um pouco de você, como que você percebe, né, da sua percepção e sobre a recepção também do público, tanto no que diz respeito ao curta-metragem, como também da própria atuação do coletivo nesse espaço, né, como um espaço de difusão de conhecimento. Acho que o curta, ele foi um divisor de águas para a gente, porque ali a gente entendeu o quanto a gente gerava identificação com o nosso público. Eu lembro do lançamento, a gente lotou 2 salas de cinema, era nascido no Cine Olido, no centro, e quando a gente fala de coletivos periféricos, né, conseguir lotar 2 salas de cinema foi muito significativo para a gente de fato reconheceu a nossa importância, de que a gente estava fazendo um trabalho ali importante para a periferia, e não apenas, a gente conseguiu, enfim, furar a bolha da grande mídia, saímos em alguns veículos. Eu acho que nos ensinou algumas coisas, o quanto, de alguma maneira, a gente ainda se auto-sabota, no sentido de que a gente não reconhece a nossa potência, porque a gente ficou muito insegura na época, questionando se o que a gente estava divulgando ali era de fato importante, por conta dessa... Infelizmente, aí nos colocam em caixinhas ainda de vulnerabilidade, a gente questiona o nosso poder, mas quando a gente de fato alcançou esses lugares, a gente falou, caralho, eu falei palavrão, desculpa, de fato a gente conseguiu alcançar o que a gente queria, que era criar essa identificação com as mulheres da periferia, com as suas histórias, porque eram histórias desde mulheres que sofreram violência doméstica, né, que é o caso da Tarsila, que é também da Zona Leste, a Dona Carolina, que a gente considera uma ancestral, e foi uma homenagem que a gente fez também em memória a Carolina Maria de Jesus, né, que é uma escritora muito famosa, né, que a gente fala de literatura periférica. E no meio do processo, a Dona Carolina do documentário faleceu, e a gente fez uma homenagem para ela. Então foram muitos símbolos para a gente de resistência e de como a nossa história de fato tem que ser contada,
E a gente resgatou, ou a gente entendeu que a gente fazia um jornalismo de memória. Quando a gente fala de jornalismo de memória, é porque nem todo mundo vai retratar essas histórias que ninguém quer contar, no sentido de que a Dona Carolina, onde ela seria retratada? A gente fez esse papel. Quando a Adriana traz o nosso histórico, a nossa reportagem que a gente falou sobre a importância da Zona Leste na construção do SUS, essa reportagem está no Nós Mulheres da Periferia. Então é muito rico a Adriana citar essa reportagem, vocês citarem o Nós Carolina, está ali, está eternizado, é um jornalismo de memória que conta a história e, para além de contar a história, traz o protagonismo de mulheres pretas, de mulheres da periferia, na construção de movimentos importantes, movimento da saúde, movimento de moradia, porque a gente é silenciada, a gente nunca é protagonista disso. Então, o Nós veio para dar visibilidade para essas histórias. Então, quando a gente consegue eternizar isso, seja numa sala de cinema, seja numa reportagem, seja numa série de fotografias no nosso Instagram, sei lá. Isso é muito importante. E não morre, a gente deixou aí eternizado. Então, acho que que o Nós existe de fato para, né, com todas as nossas narrativas, podcast também que a gente tem, que é o Conversa de Portão, com histórias muito importantes também, narradas em áudio, com os nossos vídeos. Eu acho que a gente de alguma maneira aproxima, porque eu acho importante o movimento que a gente faz de trazer essas mulheres mais para perto, no sentido delas se sentirem importantes. A gente ficou num movimento era muito complicado um período das nossas vidas, quando a gente ia entrevistar, sei lá, a dona Lucinda, que é uma doméstica. Mas por que você quer saber da minha história? Porque eu não me sinto importante, eu não tenho nada para contar para vocês. E a história dela era extremamente importante, era rica, ela tinha camadas incríveis de vivências, de saberes, e ao passo que a gente também entrevista academicistas que têm pesquisas importantíssimas. Então, quem faz isso? A gente entendeu que essa é a nossa missão, que de fato, quando a gente olha veículos de mídia que ainda priorizam como narrativas, homens cis, homens brancos, como protagonistas, então a gente entendeu que esse espaço deveria ser ocupado por nós, independente do formato, seja no audiovisual, seja nas nossas reportagens. Quem é o centro são as mulheres, e as mulheres periféricas, e as mulheres pretas. A gente acha esse um trabalho muito importante, e para além disso, a gente quer, de fato, trazer memória para ele, que quem procurar, é muito massa, que a gente sempre fala isso. Antigamente, quando Nós não existia, quando a gente fazia pesquisas no Google e procurava mulheres da periferia, a gente via mulheres em situação de violência, a gente via mulheres que perderam seus filhos para a polícia, a gente via mulheres em situação de degradação. Hoje, quando você pesquisa Nós, mulheres da periferia, você vai ver o site do Nós, com histórias diversas, plurais, colocando o protagonismo dessas mulheres, sabe? Então, isso para a gente já é um trabalho maravilhoso, a gente já tem o sentimento de missão cumprida, sabe? De ter revertido essa lógica. E eu adoro o documentário Nós Carolina, de uma sensibilidade. Nossa, eu já assisti algumas vezes até. E tá lá no meu... Eu tenho uma pastinha no meu Face, no meu Instagram, no YouTube, colocando assim, documentários, assuntos que podem ser usados em sala de aula. É incrível. É muito bonito, porque tem tanto lá a Dona Carolina, idosa, aquela jovem buscando entrar com o sonho da universidade, todas aquelas camadas, é de uma sensibilidade. Eu gosto demais do trabalho de vocês, assim, de forma geral. Eu sou fã, não é porque você está aqui, não. É uma oportunidade de falar e de dizer, o pessoal consumam, porque é muito bom mesmo. A gente fica feliz. E muitas escolas nos procuram até hoje para... Posso usar o documentário de vocês para expor para meninas, para, enfim, né, de alguma maneira elas se verem na tela e contarem suas histórias. É muito bonito, assim, eu acho que a gente
E não é um negócio, nossa, que maravilhoso. É só o nosso sentimento. Eu acho que a gente tem um propósito, de fato, de tocar o outro, de humanizar as histórias. Eu acho que é muito triste a gente falar hoje em dia de humanizar histórias, porque todos nós somos humanos, né? Mas a gente ainda tem que falar coisas básicas, né? Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda tem que voltar nesses lugares e a gente cumpre esse papel de identificação, de histórias importantes e do centro ser mulheres, mulheres pretas e mulheres periféricas. E que não é básico e nem é óbvio. Essa que é a questão, né? Porque gente, todo o tipo do nosso racismo, o tipo também do nosso da misoginia, desses todos os atravessamentos, a gente precisa recontar, precisa se colocar, precisa se ver. Eu acho que a discussão sobre representatividade, a gente olha na TV, agora em 2013, que teve a repercussão daquela novela, que tinha maioria negra. Gente, o Brasil é de maioria negra, mas na televisão, para representar algo desse tipo, só em 2023. É isso, a gente não disputar essas narrativas, disputar outras histórias é algo muito importante, porque tem essa hierarquia simbólica que se coloca, e coloca, como você disse, nesse lugar de não humano, e a gente precisa realmente se humanizar e dizer, não, nós estamos aqui, nós pensamos, nós somos bonitas, nós estamos vivendo aqui, nós queremos também, de alguma forma, disputar esse outro espaço. Eu tinha que fazer. Eu sou realmente fã. Foi ótimo. Nós também, nós utilizamos o curta na nossa residência artística periférica que nós desenvolvemos dentro do projeto também, que era que era um trabalho de formação, né, de artistas, né, a partir dos 14 anos, ali até os seus 35 anos, e dentro, né, de umas das oficinas, a gente trabalhou, né, com documentário, né, e a gente realmente percebe, né, que não só, né, não só de ser simples, o trabalho estético também do documentário é lindíssimo, né, então a gente utilizava tanto as falas das mulheres, como os dados que vocês forneciam, né, a quantidade o índice de população, de índice de mulheres negras, né, isso foi extremamente importante, porque é um espaço em que, tanto ao se olhar, né, ao se trabalhar com curta dentro de sala de aula, permite com que tanto jovens, né, se percebam como eles têm o poder de se narrarem, né, não ser só de estatísticas, de serem analisados por outras pessoas, mas deles se reconhecerem também, né, como participante da sociedade, né, de se reconhecerem realmente como bonita, né. Então, uma das entrevistadas, a mais nova, né, eu não lembro o nome dela, e ela falava, eu adoro meu cabelo. Quando que a gente ia, né, nos anos 90? Renata. Não falar assim. Ela queria ser astronauta. Isso. A gente questionou muito essa parte porque a gente achou que as pessoas fossem colocá-la nesse lugar do inatingível. Tipo, colocá-la num lugar muito inocente. Aí a gente defendeu, não, por que ela não tem o direito de sonhar? Todos nós temos o direito de sonhar, ela também tem o direito de sonhar. Então, foi muito sobre isso. E é incrível, assim, e quando nós apresentamos esse documentário para o pessoal da RAP, e a gente fez, né, repetimos nessa pergunta, né, para eles, né, o que era, né, ser uma pessoa de periferia, né, o que era ser uma mulher de periferia, e todos eles também responderam, né, essas questões. A gente trabalhou muito essa visão, né, e essa construção e esse reconhecimento, né, de pertencer, né, à periferia, e de que esse lugar não é um lugar, né, como tantos falam, né, de ausência, de violência, é um lugar ali, né, de potências, de possibilidades, de sonhos, de expectativas, né. Eu fico muito feliz que o documentário ele é orgânico. Eu não sabia que vocês tinham trabalhado aí
nas atividades de vocês. Ele foi também para o Instituto Moreira Salles, ficou numa exposição do Maria Carolina de Jesus, ali uma exposição específica para elas, sobre ela, e usaram o nosso documentário na parte de exibição cinematográfica. A gente ficou muito feliz. E é isso, está para o mundo, e a gente fica muito contente de despertar até hoje ainda reflexões, e é muito bonito ver, né, que as coisas vão criando cauda longa, digamos assim. É verdade. Adriana, tem uma pergunta para você. Você é colaboradora do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp, do campus de Itaquera. Você consegue perceber, a partir dessa atuação, o crescimento de questões e pesquisas relacionadas a gênero e periferia? Como você vê essa relação de periferia e universidade e como isso constrói ou não um debate dentro da Zona Leste? Ah, sim. O Centro de Estudos Periféricos, ele é bastante interessante, porque ele é coordenado, né, pelo Tiaraju Pablo, pela Silvia Raimundo, que são pesquisadores que saíram da periferia. Eu acho que é importante também a gente pensar que a gente não está pensando só a periferia, a gente está pensando a partir da periferia o mundo. Então, e tem a ver com o nosso histórico também do Brasil, de acesso, né, desses novos corpos na universidade, e de questionar, né, as teorias hegemônicas. Então, esse grupo é bastante interessante, porque nós somos vários pesquisadores, né? A gente até, inclusive, publicou um livro organizado, assim, por cada capítulo pelos pesquisadores ali, né? Reflexões periféricas. E ali a gente estava discutindo vários assuntos, tanto gênero, educação, trabalho, violência, a infância, a partir dessa perspectiva, e também propondo algumas questões importantes que a gente analisou a partir da pesquisa que a gente fez. São propostas para a periferia, né, para mudança, questões que são importantes para pensar em políticas a partir dessa reflexão. É importante a gente destacar, não só aqui em São Paulo, mas a entrada, né, de novos estudantes vindos de escola pública, e também pelo recorte racial, que é as cotas, né, que a Lei 12.711 proporcionou, porque a gente tem uma lei de cotas que além do recorte racial, étnico-racial, também tem esse recorte da periferia. E a gente tem um histórico de universidade criada para as elites a partir da década ali de 30, era uma universidade que visava formar a elite brasileira e a elite branca. Então, até muito pouco tempo, era a maioria dos alunos, e ela mesma foi pensada dessa forma. Então, a gente tem um grande desafio aí da universidade, porque a classe trabalhadora também precisa do seu recurso, do seu trabalho para estar na universidade, uma universidade que ela foi criada para que os pais sustentassem os filhos para estar. Então, tem várias questões que atravessam, né, esse lugar, universidade, em que é uma mudança também dessa concepção de que essa classe trabalhadora também possa estar ali produzindo conhecimento, aprendendo. Então, só uma questão de mobilidade mesmo, social, a partir da educação. Sim, com certeza. O fato da gente estar ali já traz uma outra perspectiva teórica também para o debate dentro da universidade. É bastante interessante ver também, né, como eu falei, né, a gente vem dessa expansão, né, das universidades federais, né, e de como esse processo, né, contribuiu, né, para a entrada, né, de novos sujeitos, né, dentro da universidade, como isso vem sempre, traz junto, né, mudanças de pensamento, mudanças de personagens, de pesquisas, de abordagens, né. Bianca,
O Nós Mulheres da Periferia fala a partir desse território periférico sobre as questões e pessoas que se relacionam diretamente com esse espaço. Vocês colocam em evidência personagens que foram durante muito tempo desconsiderados enquanto agentes da cidade. A partir da experiência do coletivo, como você enxerga o papel das mulheres na organização e na construção da periferia? Estruturante. Apesar de não sermos consideradas assim, mas é estruturante. Quando a gente estava falando disso aqui há um pouco tempo atrás, eu acho que, infelizmente, a gente ainda é considerada invisibilizada mesmo, né? Por conta de camadas. Tem o racismo, tem o machismo, tem a questão de classe também, que cada vez vai nos empurrando para mais invisibilidade. Eu acho que quando a gente olha para os movimentos, as associações, movimentos de creche, movimentos de moradia, movimentos em prol da saúde, quem está à frente são mulheres, majoritariamente, mulheres negras. Então, não é incontestável. No começo do Nós, eu fiz uma matéria sobre movimentos de moradia em ocupações, tive essa oportunidade que a gente passa por vários... Hoje eu estou como gestora, mas já também fiz bastante reportagem para o Nós sobre isso. E eram mulheres, majoritariamente mulheres que ocupavam esses lugares. Quando a gente fala de saúde também, majoritariamente mulheres pretas. Enfim, eu acho que mulheres mães solos, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência mesmo. Quando as mulheres se veem nesse lugar, quem vai fazer por mim? Ninguém. Eu tenho que fazer. E elas vão atrás. Eu acho que existe, sim, uma engrenagem. Essa engrenagem, se eu fosse categorizar, ela tem rosto de mulher preta. E essa engrenagem vem de mulheres periféricas. Eu acho que, infelizmente, pela estrutura de poder que se criou, né, quando a gente fala do capitalismo, não tem como negar, a gente é invisibilizada nesse lugar. Mas eu acho que cada vez mais a gente está galgando para que esse reconhecimento ele venha. Eu gostei muito de uma fala da Adriana, porque o Nós ele defende muito, que é inclusive o nosso slogan, que é Nós, um jeito de ver o mundo. Nós, mulheres da periferia, um jeito de ver o mundo. No sentido de que tenta nos colocar apenas nessa caixinha da periferia. Mas a gente é da periferia, mas a gente tem abrangência para poder analisar todo mundo. A gente pode falar de política, a gente pode falar de economia, a gente pode ocupar lugares acadêmicos, a gente pode falar de geopolítica, e esses lugares também são ocupados por nós, porque a gente acessou a academia, a gente tem acessado cada vez mais esses espaços. Eu acho que os nossos movimentos estão cada vez mais sendo reconhecidos. Eu acho que óbvio que a gente não pode deixar de avaliar as estatísticas, né? A gente ainda ganha menos do que os homens, a gente ainda está aí lutando para ter esse espaço reconhecido, mas eu acredito que o movimento, ele não tem volta, sabe? Eu acho que é um movimento cada vez mais para frente e de construção, no sentido de que a gente alcance cada vez mais esse reconhecimento, porque a gente já sabe. Eu acho que já é notório que a gente tenha. O negócio é o quanto a gente é reconhecido ou não. Finalizando já a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para as duas, que uma coisa que a gente já conversou um pouco, mas eu queria que vocês abordassem um pouquinho mais, que tem bastante relação com o nosso projeto de memórias periféricas, né, do próprio coletivo, que é: como vocês enxergam ou interpretam os estereótipos relacionados à periferia e como essa imagem tem sido abordada, né, ao longo do tempo? Quais são os mecanismos e possibilidades para uma mudança de senso comum? Sim, acho que o estigma, né, o estereótipo clássico é que periferia é lugar de pobreza, lugar de doença, lugar de falta. Ao mesmo tempo, eu acho perigoso também quando a gente fala assim, ou então assim, a periferia venceu, ou a favela venceu, quando algumas exceções chegam nos espaços.
Porque, na verdade, a gente não venceu. Seria muito bom se a gente pudesse ter os mesmos recursos que a pessoa que mora ali na cidade Tiradentes, que a expectativa de vida de 55 anos, possa ter a mesma expectativa de vida de Pinheiros, que são 85 anos. Então, a gente tem uma diferença grande, pensando aqui a partir de São Paulo, mas não é tão diferente. E eu acho que esse estigma, porque a gente pode pensar no estigma simbólico, que é você realmente desumanizar e trazer todas essas questões para justificar, de alguma forma, essa ausência material. Porque, de alguma forma, fica aquela crença, né, de que a gente está nessa situação, pois, afinal, a gente merece, não trabalhou o suficiente, então, aquela coisa, não, a pessoa é rica, mas porque ela trabalhou muito, nessa ideia. Não, se você não trabalhar, é como se as pessoas da periferia não trabalhassem até muito mais, e não tivessem acesso a tantas outras, como lazer, o ócio, essas coisas. Então, você cria esses estigmas, até uma forma de trazer uma certa vergonha de quem você é, por você ser daquele território, e você não ser tão importante por causa do bairro onde você mora. É muito comum em São Paulo as pessoas terem vergonha de falar em que bairro mora, se você está num distrito da periferia, diferente de quem mora em bairro como Pinheiros, Moema, né, que a pessoa fala dessa forma. E aí tem uma questão importante, porque como o orçamento dessa cidade é distribuído a partir disso? Então, uma das formas, acho que, de a gente superar é isso, é a educação. E educação, não estou pensando só em educação escolar, é educação promovida pela mídia, uma mídia contra-hegemônica, como nós da periferia, esse movimento de memória, porque é importante a gente conhecer o nosso passado para a gente pensar num novo futuro, esse movimento mesmo de entender quem nós somos, de empoderamento. Então, esse trabalho aqui que vocês também estão realizando é muito importante, porque a gente precisa desmistificar, precisa trazer, tirar do limbo, do oculto que fica, de como essas coisas são criadas, para que a gente possa pensar em novas possibilidades, e a gente possa se empoderar e dizer, não, peraí, vamos pensar num orçamento mais, né, equitativo, vamos pensar em oportunidades iguais. Como assim, uma mesma cidade rica desse jeito, quem mora no fundão vai morrer com 55, quem está lá vai morrer com 85? Saúde, né, tudo. Então, eu acho que é importante a questão da educação, e educação em vários espaços, não apenas na escola. Eu concordo, eu acho que tem uma questão também de que educação a gente está dando, né? A gente está dando uma educação para o mercado de trabalho ou para a vida, né? Que eu acho que existe todo um movimento de preparar os jovens para o mercado de trabalho, tirando disciplinas que eu acho que são fundamentais, tipo sociologia, filosofia, coisas estruturantes, né? Para você pensar enquanto indivíduo. Eu acho que cada vez mais existe essa mercantilização da vida, e me preocupa muito quando a gente fala de sujeitos periféricos, né? E acho que essa questão também da meritocracia é importante a gente destacar, que a Adriana também disse, que não é por mérito, é um modus operandi, né? Se o sistema funciona do jeito que funciona, é para cada vez mais empurrar o pobre para pobreza e o 1% continuar cada vez mais rico. Então, a gente tem que entender essa estrutura de poder para, inclusive, combatê-lo. Acho que isso é muito importante também. E eu acho que, por último, é não romantizar a pobreza. Eu acho que a gente não está aqui para isso. Pelo contrário, a gente quer reverter essa ordem, né? Ao passo que existe vida na periferia, a gente quer também usufruir de alguns privilégios. Então, a gente está ali galgando ali pequenos espaços, né? Ocupando, resistindo, para minimamente ter essa fatia do bolo. Eu acho que não é romantizar a pobreza, eu acho que é olhar para a pobreza que de fato existe, não romantizá-la, enfrentá-la. Mas eu acho que o conhecimento, quando eu falo no sentido de uma educação, mas uma educação estruturante, não
voltada para o mercado de trabalho, eu acho que aí é que está o grande cerne para a gente formar sujeitos que, de fato, tenham autocrítica, que pensam que entendam o sistema, como as coisas funcionam, porque eu acho que aí fica mais difícil, ou minimamente você tem a consciência, você não está sendo enganado, né? E ainda assim a gente corre o risco. Mas eu acho que esse movimento que a gente tem feito aqui, a existência do Nós, a Adriana ter ocupado a academia, fazendo doutorado, pós-doutorado e tudo mais, são movimentos importantíssimos para a gente romper com essas barreiras. São movimentos ainda mínimos, mas que eu acho que não existiam antes e que existindo, de alguma maneira, faz a gente refletir de que sim, há uma luz no fim do túnel, sabe? É legal vocês comentarem essa questão da educação, porque ontem mesmo, quando eu estava anteontem, estava voltando de uma aula, no caminho, dentro na fila, né, para entrar na lotação, um rapaz estava comentando com uma outra mulher, falando dos projetos que ele tinha de fazer a universidade, né, de entrar numa universidade pública e tal, e ele mencionava, eu não concordo muito com as pessoas que falam que quem é CLT nunca vai enriquecer, né, aí, não, fiquei pensando assim, né, e ele falava, né, de como que tinha sido a educação dele e tal, de que ele precisava estudar para vencer, para ser alguém, né, e de como essa questão de educação, de você passar de uma educação, né, de ensino médio voltada para você passar no vestibular, para você ter uma profissão, para você ser alguém, como se as pessoas que não tivessem um título não fossem já alguém, né, como se todas as mulheres, né, já não tivessem que, enfim, tem as suas atividades fora de casa, mas já não tem também dentro de casa. Então, de como essas questões ali são reforçadas diariamente, né, dentro da gente, e que fazem a gente realmente, né, continuar nesse espaço, né, de anulação, né, e de boicote, realmente, né, de você, enfim, de chegar nessa conclusão, né, de vocês fazerem essas entrevistas com essas mulheres, de perguntarem das suas histórias e elas não se verem representadas, de não acharem que são importantes, né, e de como essa construção e essa mudança, né, de estereótipo, né, se faz necessário, se faz presente, né, e de como também se faz de forma lenta, né, mas é necessária, né, então adorei conversar, aprendi muitíssimo com vocês, ainda bem que está gravada, porque eu vou poder escutar bastante. Queria agradecer muito, né, a presença de vocês no nosso podcast, de todo esse aprendizado que a gente teve hoje, né, e eu abro aqui agora um espaço, né, para que vocês possam também fazerem os seus últimos comentários, né, quiserem dar os seus recados, né, tá aberto, né. Vamos começar pela Adriana. Eu quero agradecer novamente, Paula, por esse espaço, por essa oportunidade, por esse bate-papo. É realmente importantíssimo, né, da gente se conhecer e se reconhecer. Acho que isso é uma questão. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, então eu tenho um livro publicado, que é As Escolas Privadas da Periferia, uma análise decolonial, então em que eu estou buscando pensar essa desigualdade educacional a partir das escolas privadas e também pensar essa periferia a partir dessa perspectiva decolonial, tentando tensionar tanto raça quanto gênero, e esse estigma regional dos nordestinos, então é uma questão interessante, pelo menos para mim, mas pode ser que outras pessoas considerem também, né? Mas acho que a gente tem que se empoderar, né, do nosso trabalho também. E agradecer mesmo pela oportunidade, estamos aí, que precisar, agradecendo, muito bom também conhecer o trabalho de vocês, é muito importante nós andando pelas ruas, né, para a gente se reconhecer também como espaço, como território, e trazer a nossa memória aí para que a gente também possa lutar por ele. Vocês estão de parabéns, e parabéns também por essa conquista aqui do podcast. É muito importante mesmo. Gente, eu só tenho a agradecer
pelo convite, aprendi muito também com a Adriana, com vocês. Eu acho que é um espaço de troca muito importante, é um movimento que a gente tem que fazer cada vez mais, de visibilizar projetos, ações, coletivos, organizações que estão, de alguma maneira, dando visibilidade para mulheres, para a periferia, para a racialidade. Eu acho isso muito importante, vocês arrasaram nesse projeto. Agradecer mesmo, e acessem o site do nósmulheresdaperiferia.com.br, lá vocês encontram as nossas matérias, documentários, enfim, todas as nossas ações em prol desse recorte de gênero, raça e território. Muito obrigada. Nós agradecemos de novo, né, a oportunidade de conversar, né, com você sobre as questões, né, da periferia, a partir da periferia, né, analisando toda a cidade. A gente encerra aqui esse podcast, né, já esperando, né, para as novas oportunidades, né, de reunião, quem sabe presencialmente, né, da próxima vez, né. E a gente também se coloca à disposição, né, para fazer atividades, né, para fazer os nossos roteiros, que a gente também faz pela cidade. Então a gente se coloca aqui, né, como forma, né, de conectar também, né, os coletivos, a universidade, todas as pessoas que queiram, né, pensar e se reconhecer dentro da cidade também, tá? Obrigada, boa noite. Esse é um podcast produzido pelo coletivo Passeando pelas Ruas, com o apoio do Edital de Fomento à Cultura da Periferia. O roteiro deste episódio foi escrito por Paola Pascoal.